Aí você pega outro, cansaço de ficar na frente da telinha. Então, existem muitas formas hoje da gente até ter a tela, só que você consegue conectar o seu aparelho ali, o seu dispositivo, seja o iPad, seja o celular ou o seu computador, você consegue conectá-lo à sua TV. E aí você não precisa ficar olhando na telinha com a dificuldade de ficar aqui pertinho da telinha. Você tem a facilidade de talvez ter uma TV que vai te ajudar. Então, hoje existem várias alternativas que facilitam esse processo, que não precisa ser o cara olhando na telinha e não enxerga, aí tem que chegar perto, não entende. Então, isso é importante. E aí, esse quesito, ele mata uma outra objeção dos alunos, que é em relação aos alunos não quererem fazer. Eles não querem, porque na cabeça deles já tem esse estigma de que é muito difícil fazer online, porque ele não entende, porque ele não consegue enxergar, porque ele está na frente da telinha. Então, todos esses dilemas dá para ser facilmente eliminados da vida do seu aluno. E aí, consequentemente, ele consegue valorizar os dois cases, né? Tanto o presencial quanto o online. O grande ponto, para mim, que dificulta o online ou o presencial é a qualidade da aula. E muitos professores, eles dão atenção à qualidade da aula não em relação ao que está sendo ensinado e, consequentemente, assimilado pelo aluno e transformado em resultado. O que muitos professores entendem como qualidade é o computador que eu tenho, é o iPad que eu tenho, é o som que eu tenho, é o celular que eu tenho, se é de última geração, se não é de última geração. E esse é um grande ponto. Não precisa ser. A qualidade da sua aula vai ser medida por alguns outros detalhes, que a gente já vai entrar aqui. Eu lembro da primeira vez que eu dei aula online. Como é que surgiu isso, Dani? Como é que você teve que dar aula online? Foi agora? Foi com a pandemia? Não, não foi. Eu tive que dar aula, minha primeira aula online foi em 2010, foi há 11 anos atrás. Eram 2 alunos meus que estavam indo embora, estavam sendo transferidos para outro país, foram para os Estados Unidos, foram para Nova York, e eles queriam fazer aula comigo, eles não queriam fazer aula com outras pessoas, eles queriam continuar fazendo aula comigo. E aí, quando eu comecei a dar essa aula, eu tinha um receio, eu tinha um medo. Dani, qual que era o seu medo em relação à aula online? O meu medo era reproduzir a aula, que tanto eles gostavam presencialmente, no online. E aí, a minha primeira aula mesmo, a primeira aula que eu dei para eles, já com todas as técnicas que eu dou dentro do Swastika, yoga, que é o meu tipo de yoga, e isso, assim, se o seu tipo de yoga, você não utiliza mantra, por exemplo, você não vai ter essa dificuldade. Porque qualquer outra técnica, qualquer uma, você consegue reproduzir a técnica no online. Tem uma técnica que é a maior dificuldade, que foi a minha grande dificuldade em 2010, quando eu comecei a dar as aulas online, que era o mantra. Por que o mantra? Porque eu estou vocalizando aqui e tem um delay. O som, ele chega com um delay. As palmas dos mantras chegam com delay. Então, para quem dá mantra no online, vai ter que se ajustar, você tem que se adaptar. E eu lembro que nas minhas primeiras aulas, eu tive que me adaptar. Eu tive que adaptar a palma, eu tive que adaptar, tirar o som do aluno, eu tive que adaptar a ensinar o aluno previamente, para que ele conseguisse reproduzir sem ter que eu ficar escutando ele. Eu tinha que ter uma atenção maior em escutá-lo antes da aula, por exemplo. Então, esse é um detalhezinho do mantra, exatamente pelo delay, porque o som que eu vocalizo aqui demora para chegar lá. Então, acontece realmente com o mantra. As palmas, se eu quero manter o ritmo, talvez vire um carnaval, porque o aluno está batendo uma palma lá e eu estou batendo palma aqui diferentemente. Mas esse é o único detalhe, que é totalmente um ajuste. Esse ajuste ele tem que acontecer em toda a prática com outras coisas. Quando você muda do online para o presencial, ou do presencial para o online. Dá mais exemplos, Dani. Como é que eu ajusto determinados fatores? Eu dei o exemplo da torção. Eu tenho que adaptar como faço com que o meu aluno chegue ao maior nível de torção sem encostar nele. Então, falei do mantra, falei da torção. Aí vamos lá, respiratório.
Então, vamos pegar um respiratório acelerado, né? Um respiratório de hiperventilação. O Bhastrika, por exemplo. Eu estou vendo meu aluno, talvez, dependendo da telinha, como tiver, eu não estou vendo se ele está movimentando muitos ombros, dependendo da luz que o aluno tem, dependendo da câmera, se está mais para baixo ou mais para cima. Então, eu tenho que fazer pequenos ajustes de correção para que eu consiga levar aquele aluno ao maior resultado que eu consiga levá-lo, e é o mesmo que eu levo no presencial. A minha experiência desde 2010 dando aulas online me mostrou exatamente isso. A qualidade que eu consigo chegar no resultado do meu aluno no presencial é a mesma que eu chego no online, exatamente igual. Tá? Obviamente, tem a questão do costume. O aluno está acostumado a alguma coisa. Assim como você. Se um dia você teve que mudar seus hábitos alimentares, você estava acostumado a comer determinada coisa. E agora você começa a comer outra coisa, então você precisa de um período de adaptação. É o mesmo para online. O professor ele precisa se adaptar como ensinar, como passar conteúdo, como levar adiante aquele conhecimento, agora de uma forma, por um meio diferente. É só isso. Mas não muda a qualidade. A qualidade ela não pode mudar. Esse é o grande ponto a ser observado por você, professor. A qualidade da sua aula. E o que se entende por qualidade? O conteúdo que você traz levando o seu cliente, os seus alunos, a um resultado que ele deseja, ou até superando muito mais esses resultados. Então, o porquê que tudo isso eu estou falando é importante? Porque muita gente associa a sua falha de qualidade técnica, então a sua falha de qualidade em resultados como profissional, como professor de yoga, pelo online. Mas isso tem que ser quebrado, esse paradigma na sua mente, na sua cabeça, tem que ser quebrado.